Pensa Manaus. Rotina, com Marcelo Seráfico. Segunda-feira é dia do nosso Pensa Rotina. Hoje temos o retorno aqui do professor e sociólogo da UFAM, Marcelo Seráfico, nosso parceiro na Band News Difusora. Professor, bem-vindo de volta aqui conosco. Tudo bem? Muito bom dia. Bom dia, Rafael, Diene, ouvinte. Bom dia. Muito obrigado. Tudo bem. Professor, hoje a gente vai trazer um assunto muito interessante, uma reflexão sobre o que o futebol diz sobre nossa sociedade. Aí o ouvinte pensa, poxa, como assim? Como é que vai ser isso? Bom, o professor passou aqui uma pauta para a gente, que a ideia é comentar um pouco sobre o que vem acontecendo com a seleção brasileira, por exemplo. Passando na discussão sobre individualismo e coletivismo, eficiência, eficácia, quantidade e qualidade, né? O pano de fundo, professor, o senhor passou aqui, é a discussão sobre os nossos critérios para avaliar a realidade e os nossos projetos de realidade, né? As nossas utopias, aquilo que a gente pensa ser o ideal ou aquilo que nós lutamos ou julgamos merecer aí o nosso empenho, não é isso, professor? Conta pra gente como que o futebol pode falar um pouco sobre a nossa sociedade. Aliás, pode falar muito sobre a nossa sociedade, né? Isso, Rafael. Bom, antes de eu entrar nesse tema, eu acho que é importante manifestar a minha indignação, né, e, num certo sentido, perplexidade diante desse fato relacionado a uma pessoa mantida por uma desembargadora do trabalho em condição semelhante à da escravidão, né? Isso também diz muito sobre a nossa sociedade, lamentavelmente, né? E é muito importante, foram muito importantes os comentários que você e Diene fizeram para mostrar o risco de nós naturalizarmos aquilo que atribuímos a tradições ou culturas, né? A práticas que eram comuns no passado, mas que alguns setores da sociedade, algumas pessoas, mesmo que essas práticas tenham sido criminalizadas adequadamente, pretendem manter, né? São relações de exploração, relações de dominação absolutamente inaceitáveis, porque ferem os direitos humanos mais básicos. Então, parabéns tanto pela pauta quanto pelos comentários que fizeram, e eu sou absolutamente solidário as pessoas que lutam contra esse tipo de absurdo, quanto mais quando ele vem de pessoas que deveriam lutar, que deveriam ter o compromisso absoluto de lutar contra esse tipo de situação. Quanto à pauta que eu propus, relacionando a sociedade brasileira, particularmente, e o futebol, né, me parece que é um tema, a despeito de parecer um pouco abstrato, bastante direto, porque no Brasil todos, ou boa parte de nós, né, tanto homens quanto mulheres, nos consideramos, digamos assim, se não admiradores do futebol, a maioria, alguns inclusive especialistas, né? Quer dizer, todo mundo tem uma opinião sobre futebol, todo mundo tem uma opinião sobre os esquemas táticos, que é muito comum nas conversas, né, em vários ambientes, que o tema seja futebol, seja a organização dos times. Mas, recentemente, de maneira mais aguda, a seleção brasileira se tornou objeto, né, de um grande debate jornalístico e de várias pessoas, né, pessoas comuns também, como nós, por conta do fato de que, pela primeira vez na história, digamos, da seleção brasileira, no espaço de 2 anos e meio, passaram como técnicos da seleção pelo menos 4 pessoas. E isso há cerca de 1 ano da Copa do Mundo, de 2026. O que fez com que muitos de nós ficássemos perplexos, né, diante da desorganização da CBF, né, e de uma certa inoperância ou ineficácia, enfim, do time, né, que vem jogando muito mal. E, para que a surpresa fosse ainda maior, as esperanças hoje de, digamos assim, ressuscitação desse time vêm de um estrangeiro, de um técnico estrangeiro, que é o Carlo Ancelotti, né? E estão depositadas no sentido de que ele restaure um futebol bonito,
típico do que se acredita que era o futebol brasileiro no passado, né? E um futebol vitorioso, como foi em 94, 2002, 70, não é? 62 e 58. Então vejam só, qual é a relação disso, vocês podem me perguntar, com a nossa sociedade. Outro debate que vem do futebol também diz respeito ao extremo individualismo dos jogadores brasileiros e particularmente daqueles que vão jogar no exterior. Parece que esses jogadores jogam em times que não são propriamente equipes, mas são um conjunto de indivíduos que não jogam um para o outro. Ou seja, o que se está percebendo, e essa é uma crítica que vem sendo alimentada, né, é que a seleção brasileira parece que não representa uma unidade, né? E isso tem muita relação com a nossa vida cotidiana, quando somos levados a nos compreender como indivíduos soltos no mundo, não é? Como pessoas às quais sempre compete uma responsabilidade que está acima de qualquer outra instituição ou de qualquer outra pessoa. É como se nós não mantivéssemos relações com os outros e, isolados no mundo, tivéssemos absoluta responsabilidade sobre o nosso destino, sobre o nosso passado. É como se cada um de nós não fizesse parte de um coletivo. E um coletivo que precisa estar atado, unido por ideais, não é? E por compromissos comuns a todos. Quer dizer, veja que na vida social, essa imagem, né, do indivíduo quase que como uma ilha que precisa realizar seus desejos, e esses desejos geralmente vinculados a ganhos monetários, a enriquecimento, está muito bem traduzido na própria noção de empreendedor e de empreendedorismo que é difundida por todos os cantos da sociedade. E eu diria, lamentavelmente, é difundida por todos os cantos da sociedade, inclusive, e isso do meu ponto de vista é uma indecência, dentro das universidades. Não é? Esse é um conceito e essa é uma prática que deveria ser vista de modo crítico e não desse modo que se torna quase um culto. Enfim, esse é um ponto, quer dizer, essa relação entre individualismo e coletivismo. Né? Essa ideia de que os indivíduos são produtos das relações sociais. E a depender de como se dão essas relações sociais, de como elas estão estruturadas, esses indivíduos podem muitas vezes operar, inclusive, contra a própria ordem social. Não é? E isso nós podemos ver em alguns casos dentro da própria seleção brasileira. Não é? Esse é um dado. O outro, que é um debate que também muito interessante, é esse que envolve o futebol de resultado e o futebol espetáculo. Não é? Que isso tem mais a ver, eu diria, com uma dificuldade enorme de nós lidarmos com as coisas, digamos assim, da vida social e coletiva, como se elas não tivessem uma dupla dimensão. Uma é essa de que nós precisamos realizar coisas que, de fato, atendam às nossas necessidades. Quer dizer, no caso de um jogo como o futebol, é o gol, é uma boa defesa, não é um bom meio de campo. Mas o outro é como nós fazemos isso. Quer dizer, em geral, é bom que façamos isso tanto de um modo que nos dê prazer, quanto que seja bonito, e não apenas que cheguemos ao resultado. E essa é a diferença entre eficiência e eficácia. Quer dizer, eficiente pode ser aquele que consegue, digamos assim, construir 10 casas no espaço de um mês. O que ele fez para construir essas 10 casas? Ele destruiu, 2 hectares de floresta. Mas eficaz é aquele que consegue desenvolver uma tecnologia que não afete o meio ambiente e consegue construir as 10 casas no mesmo período. Quer dizer, ele, além de fazer uma coisa que satisfaz uma necessidade, que tem uma dimensão prática e utilitária, ele também dá conta de resolver outros problemas que não estão imediatamente, não são externalidades, são considerados como parte do próprio processo. Quer dizer, essa é uma visão que na economia também está muito clara. Tudo aquilo que não diz respeito à eficiência da empresa, à produtividade, é tratada como externalidade, como algo que não tem a ver com a vida da empresa. E essas externalidades são jogadas para a sociedade. Ou seja, todos os custos da poluição, da degradação ambiental e de uma série de outros efeitos promovidos pelo tipo de produção que nós temos são pagos ou compensados
mal compensados, eu diria, pelo conjunto dos outros indivíduos, né, que participam da vida social. E no jogo de futebol, como isso aparece? Isso aparece como se fosse, olha, o que interessa no futebol é o resultado. Logo, não importa que os jogadores deem botinada, não importa que deem chutão, quer dizer, não importa nada a não ser o gol e a vitória. E, felizmente, eu diria, na nossa sociedade, esse pragmatismo sem alma, né, ainda não é majoritário. Tanto é que muitos de nós nos incomodamos com um jogo feio, né? Nós preferimos ver um jogo bonito, um jogo de uma Espanha, uma França, Portugal, como vimos nesse final de semana, não é? na final e semifinal da Nations League. Então, essa outra dimensão da vida, que tem a ver com uma concepção em que o indivíduo é parte do coletivo e que aquilo que é praticamente, utilitariamente necessário, não precisa ocorrer à custa do sofrimento, à custa da exploração, à custa da dominação de uns poucos sobre muitos, não é? Isso tudo diz muito sobre como nós projetamos a nossa vida, sobre o que nós queremos da nossa vida, sobre como nós queremos estruturar as nossas relações sociais de modo amplo, de tal forma que todos tenham suas necessidades satisfeitas e possam desfrutar de um ambiente, de uma sociedade pacífica, não é? E isso nos leva a esse tema da utopia, não é? Quer dizer, quando nós vamos nos acostumando a avaliar, não é? a estabelecer critérios cujas bases são estritamente quantitativas, são estritamente vinculadas a resultados, a produtos, nós vamos nos tornando pessoas desalmadas, sem espírito, vazias, porque ficamos incapazes de compreender a qualidade dessas relações, a qualidade das relações que levaram a produzir aquilo que aparece para nós como um produto, como um resultado, como uma coisa, às vezes como uma mercadoria. Então, esse tema nos ajuda, eu acredito e eu espero, sinceramente, a pensar, não é, nas nossas relações, como é que elas aparecem, não apenas quando nós estamos numa fábrica, quando nós estamos no escritório, quando estamos dentro dos nossos trabalhos, mas elas aparecem hoje, inclusive no mundo do entretenimento, em que boa medida é o mundo do futebol hoje em dia, né? Ou dentro da prática desportiva, pura e simplesmente, né? E isso tem a ver muito com uma necessidade humana de encantamento por aquilo que se faz. Porque sem esse encantamento, todas as coisas tendem a se tornar tediosas, cansativas, exaustivas, eu diria. Então, Rafael e Jenny, eu vou talvez dar um passo adiante e sugerir que os comentários que vocês fizeram sobre essa situação absurda de exploração de uma trabalhadora que começou a trabalhar muito cedo na vida, uma outra dimensão, não é, disso que eu procurei tratar aqui em termos do esporte, o esporte nacional do Brasil, que é o futebol, não é, e as nossas concepções de vida. Quer dizer, há setores da sociedade, as elites normalmente, têm essa visão pragmática, essa visão utilitária, essa visão que procura extrair do outro o máximo possível, sem nenhuma consideração sobre quem seja, sobre se do outro lado tem um ser humano, tem uma pessoa que sente, que sofre, que tem direitos, que tem necessidades, não é? Quer dizer, é fundamental a gente fazer essas reflexões um pouco mais amplificadas para que nós não nos embruteçamos, não é, diante dos critérios que vêm sendo estabelecidos, particularmente por certos segmentos econômicos e administrativos da sociedade brasileira, que procuram compreender-nos como peças, não é, como ativos, como quase que objetos, não é, desprovidos de qualquer outra significância que não seja a de meios para atingir fins que normalmente não são sequer nossos. Professor Marcelo Seráfico, obrigado por essa reflexão. Muito interessante, que muita gente pode ter ficado confusa no início, mas tenho certeza que no fim das contas ficou pensativa sobre isso. Como disse aqui o nosso ouvinte, o nosso amigo o Nicolas, que ele fala sobre isso aqui, ó. O que o professor falou agora é bem verdade, né? A gente quer um futebol bem jogado,
Embora a seleção de 94, vencedora, não tenha jogado aquele futebol bonito, né? Mas jogava futebol com muita raça, com muita vontade, sem vaidade, uma coisa muito solidária, né? Só ver um documentário em que o Romário fala sobre os bastidores desse título aqui, é o que fala o nosso amigo o Nicolas comentando. E aí eu lembrei aqui, professor, também, de como o futebol de fato explica muitas coisas, né? Se a gente observar um pouco mais e refletir sobre isso. Eu lembrei de um livro que eu queria indicar também aqui para o nosso ouvinte, que chama Como o Futebol Explica o Mundo, que é do Franklin Foer. Ironicamente, um norte-americano falando sobre futebol. Eu falo ironicamente porque lá nem futebol né? É o soccer. Mas, enfim, é um livro muito legal, que fala como o futebol influenciou sociedades, como o futebol influencia em questões de interesses políticos, inclusive falando sobre regimes que foram combatidos por meio do futebol, acredite se quiser, vocês ouvintes, inclusive com movimentos de libertação. É bem interessante. Como o Futebol Explica o Mundo, de Franklin Foer, foi lançado em 2004, é uma obra bem legal. Professor, obrigado pela reflexão de hoje, obrigado pela coluna, até a próxima. Até a próxima, Rafael. Muito obrigado. Boa semana a todos. Grande abraço, boa semana.